O chamado das antigas mitologias desde que o ser humano aprendeu a olhar para o céu e se perguntar de onde veio, ele criou histórias para explicar o que não podia tocar. Histórias que atravessaram desertos, montanhas, impérios e séculos. Histórias que sobreviveram a reis, guerras, catástrofes e ao próprio tempo. E é justamente nelas que encontramos as raízes da nossa imaginação, da nossa cultura e até das nossas crenças mais profundas. E se você gosta desse tipo de viagem, menos profunda, misteriosa, cheia de descobertas, então você está no lugar certo. Porque esta série não é apenas uma lista de curiosidades. É uma jornada, uma travessia por 10 mitologias que moldaram o mundo. Dos sumérios aos celtas, dos egípcios aos nórdicos, dos maias aos japoneses. Cada capítulo é uma porta, e cada porta revela um universo inteiro. Agora, antes de seguirmos, deixa eu te pedir uma coisa importante. Se você gosta de conteúdo que te leva para outros tempos, outras culturas e outras formas de ver o mundo, se inscreve no canal. Não é só para ajudar o canal, é para garantir que você não perca nenhum capítulo dessa viagem. E combinamos. Perder um desses universos seria como deixar um tesouro enterrado para trás. Capítulo 1. Menos mitologia. Suméria. Os deuses que criaram o dilúvio muito antes das pirâmides do Egito, antes dos deuses gregos caminharem pelo Olimpo, e muito antes de qualquer império dominar o mundo, existia a Suméria, menos uma terra de rios, templos e mistérios. Ali, entre o Tigre e o Eufrates, nasceu a primeira grande mitologia registrada pela humanidade. E, como toda boa história ancestral, ela começa com deuses poderosos e um dilúvio capaz de apagar o mundo inteiro. Os sumérios acreditavam que os deuses eram tão humanos quanto nós. Tinham desejos, ciúmes, medos e até irritações. E foi justamente uma irritação divina que quase destruiu a humanidade. Segundo as tábuas antigas, os homens se multiplicaram tanto que seu barulho começou a incomodar os deuses. Sim, o barulho. Para eles, a humanidade era como uma festa que passou do limite. E a solução encontrada foi radical: inundar o mundo. O deus Enlil, senhor dos ventos e das tempestades, liderou a decisão. Ele queria silêncio, ordem, descanso. Mas havia um deus que discordava: Enki, o protetor da sabedoria e da vida. Enki não podia impedir o dilúvio, mas podia salvar alguém. E assim avisou secretamente Ziusudra, um homem justo, para construir um barco gigantesco e resistir à fúria das águas. Esse mito é tão antigo que antecede até mesmo a versão bíblica de Noé. E o mais fascinante é perceber como diferentes culturas, separadas por séculos e continentes, guardam histórias semelhantes sobre destruição e renascimento. Talvez porque, no fundo, o ser humano sempre buscou entender por que o mundo muda, por que a vida recomeça e por que o caos às vezes parece inevitável. Capítulo 2. Menos mitologia babilônica. A lenda de Gilgamesh e a busca pela imortalidade. Se a Suméria nos deu o primeiro grande dilúvio da história humana, a Babilônia nos presenteou com algo ainda mais profundo: a primeira grande reflexão sobre o sentido da vida. E essa reflexão tem nome: Gilgamesh, o rei que se recusou a aceitar a própria mortalidade. Gilgamesh não era um herói perfeito, pelo contrário. Era poderoso, arrogante e temido. 2/3 Deus, 1/3 humano. Um rei que governava com força, mas sem compaixão. Para equilibrar seu poder, os deuses criaram Enkidu, um homem selvagem, forte como um touro, livre como o vento. E foi dessa rivalidade que nasceu uma das amizades mais marcantes da literatura antiga. Juntos, Gilgamesh e Enkidu enfrentaram monstros, derrubaram gigantes e desafiaram deuses. Mas a aventura que realmente mudou tudo não foi uma batalha. Menos foi a morte. Quando Enkidu adoeceu e morreu, Gilgamesh sentiu pela primeira vez o peso do destino humano. O rei invencível descobriu que nem toda a força do mundo podia protegê-lo daquilo que todos temem. E é com essa reflexão que seguimos para uma das mitologias mais simbólicas
e espirituais da antiguidade, onde a morte e o renascimento ganham novos significados. O Egito e os mistérios de Ísis, Osíris e Ra. Capítulo 3. Menos mitologia egípcia. Os mistérios de Ísis, Osíris e Ra. Se existe uma civilização que transformou mito em identidade, essa civilização é o Egito. Ali, entre desertos infinitos e o rio, que dava vida a tudo, nasceu uma mitologia que não apenas explicava o mundo. Ela o organizava. Para os egípcios, cada amanhecer, cada cheia do Nilo, cada sombra projetada na areia, era um sinal dos deuses. E, entre esses deuses, 3 se destacam como pilares de toda a crença: Ísis, Osíris e Ra. Osíris era o rei justo, o governante perfeito, aquele que ensinou aos homens a agricultura, as leis e a convivência. Mas sua história não é de glória eterna, menos é de traição. Na mitologia egípcia, Sat, tomado por inveja e ambição, derrotou seu irmão e espalhou símbolos de sua presença por todo o Egito. Foi então que Ísis, sua esposa e deusa da magia, iniciou uma busca incansável para reunir o corpo do marido. Cada fragmento encontrado era um ato de amor e resistência. Quando Ísis finalmente recompôs Osíris, ela usou sua magia para trazer o marido de volta à vida, não para o mundo dos vivos, mas para o reino dos mortos. Assim, Osíris se tornou o juiz supremo do além, aquele que pesa o coração dos homens na balança da verdade. É uma das imagens mais poderosas da mitologia egípcia. O coração humano, sendo comparado à pena da deusa Maote, símbolo da justiça e da ordem. E enquanto Osíris reinava no submundo, outro deus governava o céu: Ra, o deus Sol. Para os egípcios, Ra atravessava o céu em sua barca durante o dia e enfrentava monstros nas profundezas da noite. A cada amanhecer, ele renascia, trazendo luz e esperança. Era o ciclo perfeito: vida, morte e renascimento, refletido na própria natureza do Egito. Capítulo 4. Menos mitologia grega. As aventuras de Zeus e seus filhos. Se existe uma mitologia que moldou o imaginário do Ocidente, essa mitologia é a grega. Ela não apenas explica o mundo, ela o dramatiza. Cada raio no céu, cada onda no mar, cada paixão humana parecia ter a mão de um deus por trás. E no centro desse universo vibrante estava ele, Zeus, o senhor do trovão, o rei do Olimpo, o deus que governava com poder e com uma boa dose de temperamento. Zeus não era apenas o mais forte, era o mais complexo, capaz de justiça e fúria, de sabedoria e impulsividade. Mas o que realmente torna a mitologia grega fascinante é que Zeus não reinava sozinho. Seus filhos, menos muitos deles, espalhavam-se pelo mundo, cada um com uma história que atravessou séculos. Atena, nascida da cabeça de Zeus já adulta e armada, era a deusa da estratégia, da inteligência e da guerra justa. Hércules, fruto de uma das muitas aventuras amorosas de Zeus, tornou-se o maior herói da Grécia, enfrentando monstros, deuses e até a própria loucura. Apolo, deus da luz e da música, representava a harmonia. Ártemis, sua irmã gêmea, era a guardiã da natureza e dos animais selvagens. E havia também Hermes, o mensageiro veloz, sempre pronto para atravessar mundos, com um sorriso malicioso. As aventuras de Zeus e seus filhos não eram apenas entretenimento. Eram explicações simbólicas para fenômenos naturais, para dilemas morais, para o caos da vida. Quando um herói enfrentava um monstro, não era apenas uma batalha física. Menos era uma metáfora para os desafios internos que todos enfrentamos. Quando um deus se apaixonava, era a representação da força irresistível do desejo. Quando Zeus lançava um raio, era o mundo lembrando que a natureza sempre terá a última palavra. Capítulo 5. Menos mitologia romana. Os deuses que espelhavam a Grécia. Quando pensamos em Roma, pensamos em legiões marchando imperadores poderosos, estradas que cruzavam continentes. Mas antes de tudo isso, antes do império que moldou o Ocidente, existia uma Roma muito mais simples, uma Roma que ainda buscava entender o mundo
através de seus deuses. E o mais curioso é que, ao contrário de outras civilizações, os romanos não tinham vergonha de aprender com os vizinhos. Eles olhavam para a Grécia e diziam: isso funciona, vamos adaptar. E assim nasceu uma mitologia que é ao mesmo tempo familiar e única. Zeus se tornou Júpiter, o pai dos deuses, guardião do céu e do trovão. Hera virou Juno, protetora das mulheres e do casamento. Poseidon virou Netuno, senhor dos mares. Afrodite virou Vênus, símbolo da beleza e do desejo. Mas não pense que os romanos apenas copiaram menos, eles transformaram. Os romanos eram pragmáticos. Para eles, religião era menos sobre emoção e mais sobre ordem. Os rituais precisavam ser perfeitos. As palavras precisavam ser ditas corretamente. Os sacrifícios precisavam seguir regras rígidas, não porque os deuses fossem caprichosos, mas porque a harmonia entre o divino e o humano era essencial para o funcionamento da sociedade. Capítulo 6. Menos mitologia hindu. As histórias milenares de Vishnu e Shiva. A mitologia hindu é um universo tão vasto que, ao entrar nele, temos a sensação de que estamos abrindo um livro que nunca termina. Suas histórias atravessam milhares de anos, misturam filosofia, espiritualidade, poesia e simbolismo, e continuam vivas até hoje. Aqui, os deuses não são apenas figuras distantes. São forças que moldam o cosmos, energias que sustentam a existência. E entre essas forças, duas se destacam como pilares do equilíbrio universal: Vishnu e Shiva. Vishnu é o preservador, aquele que mantém o universo em ordem, que intervém quando o caos ameaça dominar. Ele não aparece apenas como um deus, menos aparece como muitos. Seus avatares, como Rama e Krishna, descem ao mundo em momentos críticos para restaurar o equilíbrio. Cada avatar traz uma lição, uma história, um ensinamento sobre coragem, dever, amor e sabedoria. Krishna, por exemplo, não é apenas um herói, é um guia espiritual que ensina sobre a essência da vida e do destino. Do outro lado desse equilíbrio está Shiva, o destruidor menos, mas não no sentido negativo. Para os hindus, destruir é permitir que algo novo nasça. Shiva dança a dança cósmica, que encerra um ciclo para que outro possa começar. Ele é o deus da transformação, da introspecção, da força interior. É o meditador absoluto, mas também o senhor das tempestades, aquele que lembra ao mundo que nada é permanente. Capítulo 7. Menos mitologia maia. Os deuses que criaram o sol e a lua entre florestas densas. Pirâmides que tocam o céu e calendários mais precisos do que muitos sistemas modernos. Nasceu uma das mitologias mais enigmáticas do mundo antigo. A mitologia maia. Para esse povo, o universo não era apenas um lugar. Era uma engrenagem viva, onde cada estrela, cada animal, cada sopro de vento tinha um propósito. E no centro dessa visão cósmica estavam os deuses criadores, responsáveis por moldar o sol, a lua e a própria humanidade. Segundo o Popol Vuh, o livro sagrado dos maias, os deuses tentaram criar o ser humano várias vezes. Primeiro com barro, menos mais, o barro se desfazia. Depois com madeira, menos, mas a madeira não tinha alma. Foi só na terceira tentativa, usando milho, o alimento sagrado, que os deuses conseguiram criar seres capazes de pensar, sentir e honrar o cosmos. Para os maias, o milho não era apenas comida, era a essência da vida. Mas a criação do sol e da lua é uma das histórias mais belas dessa mitologia. Dois heróis gêmeos, Unapu e Xbalanque, enfrentaram os deuses do submundo em desafios impossíveis. Eles venceram não pela força, mas pela inteligência e astúcia. E quando finalmente triunfaram, ascenderam ao céu. Um se tornou o sol, iluminando o mundo com sua coragem. O outro se tornou a lua, trazendo equilíbrio, ciclos e mistério. Agora que caminhamos pelas cidades perdidas da Mesoamérica e ouvimos as histórias dos heróis gêmeos que iluminaram o céu, seguimos para uma mitologia marcada por batalhas épicas, deuses guerreiros e um destino
inevitável. A mitologia nórdica, com as lendas de Odin Thor e Loki em capítulo 8, mitologia nórdica. As lendas de Odin, Thor e Loki. Entre montanhas geladas, mares violentos e noites tão longas que pareciam eternas, nasceu uma mitologia feita de coragem, sacrifício e destino. A mitologia nórdica não é suave, não é delicada, menos ela é forjada no frio, no aço e no espírito indomável dos povos vikings. Aqui, os deuses não vivem em palácios dourados, vivem em fortalezas cercadas por inimigos, sempre à beira de uma guerra que um dia será inevitável. O Ragnar. Cá, no centro desse universo, está Odin, o pai de todos. Mas Odin não é um deus comum. Ele não busca força física, menos busca conhecimento, e paga caro por isso. Sacrificou um olho para beber da fonte da sabedoria. Enforcou-se na árvore do mundo, para aprender os segredos das runas. Odin é o deus que entende que poder sem entendimento é vazio. Ele governa, não pela força, mas pela visão. Ao seu lado está Thor, o protetor da humanidade. Forte, impulsivo, leal. Seu martelo, MJ, Enir, não é apenas uma arma. Menos é um símbolo de proteção contra o caos. Thor enfrenta gigantes, monstros e qualquer ameaça que tente romper a ordem dos mundos. Ele é o trovão que anuncia que os deuses ainda estão lutando por nós. O mais fascinante na mitologia nórdica é que ela não promete finais felizes. Pelo contrário, ela sabe que tudo tem um fim. Os deuses sabem que o Ragnar cá virá. Sabem que batalharão e cairão. Sabem que o mundo será destruído. E mesmo assim, lutam. Não por vitória, mas por honra. Não por eternidade, mas porque é o certo a fazer. Capítulo 9. Menos mitologia japonesa. Os Komi, que moldaram o Japão antigo. No Japão antigo, antes dos samurais, antes dos imperadores e muito antes das cidades iluminadas que conhecemos hoje, existia um mundo onde tudo, menos absolutamente tudo, tinha espírito. Montanas, rios, tempestades, árvores, animais, objetos e até sentimentos. Esse mundo era habitado pelos Komi, entidades sagradas que moldavam a natureza e guiavam o destino humano. A mitologia japonesa não é apenas um conjunto de histórias. É uma forma de enxergar o universo como algo vivo, pulsante e profundamente conectado. No centro dessa mitologia está a criação do próprio Japão. Segundo o Kojiki, o livro mais antigo do país, os deuses Izanagi e Izanami receberam a missão de formar as ilhas japonesas. Com uma lança celestial, eles tocaram o oceano primordial, e das gotas que caíram, nasceram as primeiras terras. Mas a criação não foi apenas física, menos foi espiritual. Cada ilha, cada montanha, cada rio, recebeu um Komi próprio, tornando o Japão um território sagrado, desde sua origem. Susanoo, por sua vez, é o Komi das tempestades, imprevisível, impulsivo, mas também capaz de grandes feitos. Ele derrotou o terrível dragão Yamata no Orochi, salvando uma jovem e encontrando dentro da criatura uma espada sagrada que se tornaria um dos tesouros imperiais do Japão. Já Tsuyomi, o deus da lua, representa o equilíbrio e a serenidade, completando a tríade celestial. Capítulo 10. Menos mitologia celta. Os mistérios de druidas e deuses da natureza entre florestas densas, neblinas que parecem vivas e colinas que guardam segredos antigos, nasceu uma mitologia que respira magia. A mitologia celta, diferente de outras tradições, ela não foi registrada em grandes livros ou templos monumentais. Ela sobreviveu na voz dos bardos, nos rituais dos druidas e na memória das aldeias. É uma mitologia que não se impõe. Ela sussurra, e quem me escuta descobre um mundo onde a natureza é sagrada. E cada pedra, cada rio, cada árvore tem uma história para contar. Os celtas acreditavam que o mundo era dividido em 3 reinos: o céu, a terra e o submundo. Mas ao contrário de outras culturas, esses reinos não eram separados por muros
ou abismos. Eles se tocavam, se misturavam, se influenciavam. O véu entre eles era fino, e em certos dias, como o famoso Samhain, origem do Halloween menos esse véu, quase desaparecia. Era quando espíritos, deuses e humanos podiam caminhar, lado a lado. Entre os deuses mais marcantes está Cernunnos, o senhor dos animais, representado com chifres de cervo. Ele simboliza a fertilidade, a abundância e a força selvagem da natureza. Já Morrigan, a deusa da guerra e do destino, é tão fascinante quanto temida. Ela não é apenas destruição, é transformação. Surge como corvo nos campos de batalha, lembrando que a vida e a morte são partes do mesmo ciclo. A mitologia celta é, acima de tudo, uma celebração da natureza. Ela nos lembra que somos parte dela, não donos dela. Que a floresta tem voz, que o vento carrega mensagens, que o mundo é mais misterioso do que imaginamos. E talvez seja por isso que, mesmo depois de séculos, ela ainda nos encanta, porque desperta algo ancestral dentro de nós. Se essas histórias atravessaram milênios, não foi por acaso. Foi porque elas tocam algo que nunca muda. A nossa necessidade de entender quem somos e para onde vamos. E agora eu quero te pedir uma coisa, não como um pedido automático, mas como um convite sincero. Se essa jornada te tocou, te ensinou, te fez viajar no tempo, te fez pensar, então se inscreve no canal, não para aumentar números, não por obrigação, mas porque, assim como essas mitologias, este canal também é uma jornada, e eu quero que você faça parte dela. Cada inscrição é como acender uma tocha nesse caminho. Cada like é como virar mais uma página dessa história. E cada comentário é como deixar sua marca nesse mundo que estamos construindo juntos. Então, antes de seguir para o próximo vídeo, clica em inscrever-se. Vem com a gente, porque ainda há muitos mundos para explorar, muitas histórias para contar e muitos mistérios esperando para serem revelados. E lembre-se, as mitologias podem ter começado no passado, mas a nossa jornada está só começando agora.